Jovens, sejam muito bem-vindos de volta pro Poca Plus. Eu sou o Vitor e tá aí o grande Fábio comigo de novo. Tudo bem, beleza, rapaziada? Estamos de volta. Mas vamos falar de Marvel, aqui a gente fala bastante de Marvel, né? Principalmente nos nossos videozinhos em dupla. Então vamos falar sobre o recente lançamento aí nos cinemas, né? Que foi Guardiões da Galáxia Volume 3. E Fábio, já dá pra falar, né? A Marvel finalmente acertou. Não foi um filme que dividiu opiniões, não foi um filme que, foi... A crítica detonou, os fãs detonaram. Finalmente, a Marvel tava precisando de um filme bom, né? Assim, eu sempre coloco, né, assim, tento ser o máximo defensor possível, porque eu acho que nem todas as ideias são tão descartáveis, sabe? E cada um no seu nicho, né? Porque a gente fala de Marvel, a gente fala tanta coisa diferente, né? Por exemplo, esse produto aqui é muito diferente do último que a gente assistiu, né? Do Homem-Formiga e a Mãe da Vespa, né? Esse aqui é um filme diferente, ele tem o seu próprio núcleo, né? Ele tem seus próprios personagens, né? Tem um diretor que está agora abandonando, né? A Marvel, né? Para se juntar à concorrente, entre aspas, né? Repito esse termo, concorrente DC. Então é meio que traça uma espécie de despedida para alguns, né? Não para todos, o filme deixa isso bem claro também. Mas como também remete a coisas que a gente viu, né? Nos antigos filmes dos Guardiões da Galáxia, tem uma essência, né? É muito própria, muito particular, né? Desses filmes. Sim, e é uma coisa que eu sempre falo, né? Eu acho que Guardiões da Galáxia sempre foi o mais isolado ali dos filmes do MCU, né? Também acho, concordo. Porque, a gente no primeiro filme a gente até tem Thanos, tem Joia do Poder, né? Mas foram imposições da Marvel. James Gunn nem isso queria colocar. Então, assim, tirando isso, Guardiões da Galáxia só tem mesmo assim participações de fato no MCU, assim, com outros personagens nos Vingadores, né? E tem algumas diferenças, assim, leves, né? Mas tem algumas referências a episódios de outros filmes que não são diretamente filmes de Guardiões da Galáxia, né? Mas bem pouco, né? Por exemplo, eu esperava uma participação, uma citação sobre o Thor, né? Que esteve com os Guardiões até o último filme solo dele, né? Tava lá presente com o grupo dos Guardiões e tal, e não tem nenhuma citação, né? Ao fato dele estar ali com o conjunto por um bom tempo, né? Pois é, né? Eu acho que isso era uma ideia da Marvel de que o Thor fizesse parte agora dos Guardiões da Galáxia, mas, tipo, ia contra tudo que o James Gunn trabalhou, então eles deram um jeito ali em Thor, Amor e Trovão, se desvencilhar disso. Mas, realmente, merecia até uma citação. Nem que fosse um easter egg, mais nada. Não falaram nada em relação a Thor. Sim, é bom lembrar, né, que no processo de Guardiões da Galáxia 3, James Gunn foi demitido e foi recontratado, né? Sim. Houve um afastamento do diretor ali, teve uma polêmica, né, envolvendo tweets antigos dele, aos quais ele se arrepende muito, enfim. Uhum. Piadas de humor nocivo, né, enfim. E dividiu opiniões, e a Disney, muito apegada às suas questões éticas, na época, até acho que precipitadamente, porque o próprio pediu desculpas, enfim. Mas, na minha opinião, precipitadamente acabou demitindo-o do projeto. Posteriormente, ele acabou voltando, né? E foi muito confuso aquele processo ali entre 2019 e 2020. Ele acabou pegando o cargo de novo de diretor de Guardiões da Galáxia 3. E que bom, né, Vitor? Porque Sim. Eu acho que se tem um diretor de filme de super-herói que se envolveu tamanha forma com seus personagens, até de quadrinhos em geral, né? Com seus personagens, acho que essa é a parceria, né? James Gunn e Guardiões da Galáxia, né? Sim. Inclusive foi por causa dessa treta aí da demissão dele e tal, que ele acabou indo pra DC, né? Ele dirigiu o Esquadrão Suicida, o mais recente, e que acabou acarretando nele ser o Kevin Feige, né? Hoje em dia ele é o Kevin Feige ali da DC, né? Responsável por toda a parte criativa. Mas assim, inclusive essa demissão dele fez o filme ser adiado, né?
Ele era para se lançar na fase 4, ele tá lançando na fase 5. Alguns adiamentos, inclusive, né? Sim. Teve muito percalço esse filme. E E, inclusive, envolveu o Esquadrão Suicida, né? O Esquadrão Suicida da DC, que foi dirigido pelo próprio James Gunn, que teve esse período todo, né? Ele sendo contratado pela DC e, posteriormente, enquanto ele estava demitido, né, da Marvel, aceitando, né, também fazer parte de futuros projetos da DC, até chegar ao ponto de aceitar ser esse, entre aspas, de novo, Kevin Feige da concorrente, né? sim. E assim, como você falou, realmente foi bom ele ter voltado, porque Guardiões da Galáxia é a cara do James Gunn. E além do terceiro, a gente também teve o especial de Natal, que inclusive a gente já gravou aqui no canal sobre. Então, assim, eu não via Guardiões da Galáxia dando certo com outro diretor. Pô, na época falaram muito em Taika Waititi, não acho que combina. Inclusive depois da galhofa que foi Thor, Amor e Trovão. Mas assim, é realmente uma pena. Principalmente se em algum momento tiver um Guardiões da Galáxia 4. Eu acho que o James Gunn vai fazer muita falta. Não, acho que a partir de agora, quem pegar isso aqui vai ter que fazer algo a seu estilo. É o que se recomenda, né, quando você tem o cardápio, um filme desse tipo, né, que tem que misturar comédia com ação, e nesse caso aqui com muita tensão e drama, né, assim, mais do que o comum, esse métier desse núcleo, né, do Guardiões da Galáxia. Vai ser necessário que o diretor tempere isso a seu gosto, porque se ele tentar se direcionar pelo que o Gunn deixou, pelo que o Gunn fez, pode não dar bom. Também acho. Então, Fábio, indo para a história desse filme, ela é muito interessante, porque o Guardiões da Galáxia 2, ela focou muito ali no Peter Quill, né? No passado do Peter Quill e tal. E nesse a gente tem um foco na história do Rocket. E é curioso porque o James Gunn ele chegou a falar que ele queria fazer um filme solo, entre aspas, né? Contando a história do Rocket e do Groot. Ele não queria fazer um Guardiões da Galáxia 3, ele queria fazer um filme do Rocket com o Groot ali, né? Mas acho que por imposição da Marvel, quem sabe, ele fez esse Guardiões da Galáxia 3, mas ele reaproveitou o que ele imaginou para um filme solo dos dois, né? Inclusive, esse amaranhado de coisas que aconteceu nesse período de produção, né? Eu acho que a gente teve várias versões desse mesmo roteiro, né? Várias possibilidades de se trabalhar, né, com esse roteiro, inclusive uma dessas, né, acho que dissipou-se e se transformou no tal especial de Natal que você falou, né? Uma Sim. parcela da história que eles queriam contar, eles tiveram que tirar do filme e colocar nesse especial. Eu acho que foram vários processos, né? Mas certamente o grande foco desse processo, né, o núcleo principal desse processo, era a história do Rocket, né? Que o James Gunn sempre disse que queria contar a origem dele, né? Por que ele não se tratava como um guaxinim, né? Ele não queria ser chamado de guaxinim e tudo mais, enfim, tem todo um trauma, né? Sim. Na origem dele, que esse filme acaba contando, né? E traz de volta ali o passado dele, coisas que muitos fãs, né, tinham curiosidade para saber, né? Para tentar descobrir, né? Porque se ele não é uma raça alienígena específica e também não se considera um guaxinim, né? O que é o Rocket, né? Por que ele é assim? E a gente acaba descobrindo um pouco mais, enfim. E tem toda aquela coisa, né, dele ter passado, né, e por experimentos ali do tal do alto evolucionário, né, que é o grande vilão do filme. Inclusive, sim, que é um ator que trabalhou com o Gunn na série do Pacificador, né? Muito bom ator, inclusive. Mas, enfim, aí tem todo esse trauma do Rocket, e esse trauma volta em virtude do quase falecimento, né, do personagem, né? Só lembrando ali em Guardiões da Galáxia 1, quando o Rocket e os outros são presos ali em Xandar, chegou a mostrar que ele é fruto de um experimento e tal, mas a gente não sabia a fundo o que tinha sido, né? É bem de leve, né? Então. Não tá fazendo aquele raio-x ali dos personagens. Isso. Agora, nesse filme, o James Gunn ele chegou a falar que primeiro ele tinha que apresentar a história do Peter Quill
que era uma prioridade, que ele fez isso no 2. E realmente, nesse 3, o foco da história foi o Rocket, né? Sim. Mas assim, indo pros outros personagens, cara, eu jurava que a Gamora ia ser o centro desse filme, pelo menos na época falaram isso, né? A Gamora sem a memória ali, né? Ia ser o grande foco do filme, fazer ela reintegrar a família dos Guardiões, e não foi muito isso. Eu acho que a Gamora, inclusive, foi bem colocada de lado, apesar dela ter uma grande participação nesse filme. Literalmente, se você for ver aí a coleção de Funko Pop, não tem, né? Gamora. Não saiu a versão da Gamora, ela que é um dos principais personagens da saga, né? Até acredito eu que seja o segundo principal personagem, né? Sim. Não quero estar enganado aqui na hora de falar, mas acho que é o segundo personagem mais importante do núcleo. Ele perde apenas pro personagem da Zoe Saldana, né? Perde apenas pro personagem do Chris Pratt, que é o Star-Lord, né? Conhecido como Senhor das Estrelas, o personagem principal. Mas se você for colocar na balança, né, assim, do que a personagem tem de importância nesse filme que ela teve nos 2 primeiros, é bem menos mesmo, né? Sim. Não sei se isso já estava traçado nos planos originais do James Gunn, ou se esse pepino foi passado para ele depois que resolveram matar a Gamora original lá em Guerra Infinita, enfim, eu não sei, só eles dizendo mesmo para saber como é que foi o processo criativo desse filme. Mas eu não sei se de repente colocaram essa situação toda da Gamora ter que voltar de outra dimensão para ele antes, ou se ele participou, né, da idealização disso também. E a gente sabe que nessa área corporativa, né, o Vitor, nem sempre os diretores, enfim, né, tem ali sua propriedade intelectual dominando, né? Tipo, tudo que ele quer, ele faz. Nem sempre, né? Às vezes tem decisões de outros produtores, de outros roteiristas que interferem, né, no trabalho criativo dele. Não sei se de repente pode ter sido o caso. Se foi, talvez tenha sido um problema para ele inserir a personagem aqui. Se não foi, se já foi tudo arquitetado, talvez estivesse já pensado desde o início que não fosse tão importante assim, né? A relação da Gamora com o Star-Lord, né? Que é o casal, né? O casal que foi se formando ali e tal. Mas que, como essa Gamora evidentemente não é a mesma Gamora, não passou enfim, não nutriu o carinho pelos Guardiões, não tem aquela cultura, né, de ter ficado todo aquele tempo junto com eles trabalhando em equipe, então ela não tem relação nenhuma, né, com esses personagens, então por isso ela passa a maior parte do tempo sendo muito fria. Acho que ali mais próximo do final do filme ela vai gerando emoções e vai gerando um certo carinho, apesar de ainda continuar muito fria, muito gelada na dela, né? A gente percebe que em alguns momentos ela acaba tendo ali aqueles toques da personagem original, que é muito bacana também, né? Inclusive tem até a piada, né, dela falando que a pessoa que o Peter Quill descrevia parecia mais com a Nebulosa hoje em dia do que com ela, né? Sim. E outra coisa, só lembrando... Porque a própria Nebulosa também mudou a sua personalidade, né? Sim. Mas a gente entende, né? Não é tipo outros personagens de outros filmes aí que muda a água pro vinho e a gente não sabe nem o porquê. Como a Marvel tem feito muito isso. Não é o caso. A Nebulosa mudou e ela teve motivos pra mudar, né? Tudo que aconteceu então, nos outros filmes. Então, né? Novamente, MODOK. MODOK, Abominável, você pode escolher aí. O cardápio é extenso aí de personalidades alteradas. Então, né? Sem motivo. Assim, só lembrando de duas coisas sobre a Gamora. Que, primeiro, o James Gunn ele chegou a falar que ele pensou em matar a Gamora no segundo filme, mas ele mudou de ideia e tal. Acho que a Marvel deve ter convencido ele. Então, assim, ele também não queria matar o Yondo, né? O personagem ali do Michael Rooker, porque o Michael Rooker, justamente, é muito amigo dele. Então, então ele não queria matar o Yondo no final do segundo filme. E outra coisa também, lembrando que o James Gunn ele foi produtor de Guerra Infinita. Então, assim, a morte da Gamora, ele teve uma participação em Guerra Infinita. Sim. Não sei se a escolha foi dele, mas que ele participou, né? Sim. E assim, todo o arco ali da Gamora, a gente também tem a volta ali do grupo ali do Stallone, né, dos saqueadores,
Bem curtinha Eu a gosto de ver Stallone, participação. quando eu vejo Stallone no Pô, cinema, feliz de ver, eu gosto muito de Stallone. Gosto mais de Schwarzenegger, desculpa aí, mas eu gosto de Stallone também. não, pô, tu tá cansado de saber que eu sou fãzaço do Arnoldão, né, do Schwarzenegger, mas, pô, é muito legal ver o Stallone ali na Marvel, mas uma participação bem pequena do Stallone nesse filme, igual foi em Guardiões da Galáxia 2, É, né? foi. Eu não sei se ele... Porque se você pensa em futuro de Guardiões, talvez passe pelo personagem dele, né? Porque, se não me engano, o personagem dele no quadrinho original é um dos primeiros Guardiões da Galáxia, né? Sim, Formação original, né? Então, pode ser que o futuro desenhe alguma coisa pra ele nos próximos filmes. Mas, tem que saber como é que tá o Stallone, a agenda dele, enfim, as condições que ele tem para poder trabalhar. Mas se estiver fazendo parte do futuro da Marvel, será muito interessante, porque eu acho que é um ganho, né? É um ator que chama a bilheteria. E até assim, eu só senti falta da personagem da Michelle Yeoh, né? Que não tá aqui, né? Que eu ia fazia falar, parte do grupo original, né? eu ia falar isso, porque, E pô, ela fez outro filme da Marvel, né? Isso eu acho que costuma isso custar caro, né? pesou. Pesou, é. Isso Então. costuma custar caro, porque ela também tá em Shang-Chi com outra personagem completamente diferente, que não tem nada a ver com aquela. Mas Inclusive, talvez isso tenha afetado na decisão de não trazer aquela personagem dela de volta nesse filme. sim, pô, a personagem dela em Shang-Chi é Olha que tá em muito. alta, né? Nunca a Né, Michelle Yeoh esteve tão alta quanto... a personagem dela em Shang-Chi, pô, teve uma participação, uma história muito maior do que a dela em Guardiões, né? Também é. Sim, Então eu sim. acho que isso pesou Resumido a um também, né? pós-crédito e uma pequena brincadeira durante o filme do Sim. Guardiões 2. Mas assim, cara, falando de outro personagem assim que pra mim acho que foi a maior decepção do filme. Foi o Adam Warlock, eu esperava muito mais do personagem. Também. Assim, com todo aquele mistério que teve ali no final de Guardiões 2, né? Tipo, vem um personagem poderosíssimo dos quadrinhos, que inclusive já teve a Manopla do Infinito, né? Nos quadrinhos. Então, assim, ver ele Parece uma chegar. versão genérica desse personagem, Vitor. É. Desculpa de interromper. Mas nem nada lembra o personagem do quadrinho. Nada. Talvez pro futuro, mas nesse filme não. Absolutamente nada. Sim. Assim, nem questão de poder, pô. O Alto Evolucionário com uma telecinesezinha tosca, que depois o Rocket com uma bota conseguiu derrotar aquele poderzinho do Alto Evolucionário, conseguiu derrotar ele ali. Ah, sério, muito decepcionante a participação do Adam Warlock nesse filme. Assim, eu não tô colocando isso aqui relacionando com o ator, enfim, Não, não nada em relação a isso. A sim, performance dele, até porque tá no roteiro, foi boa, sim, né? Foi gostei. bacana, foi divertida. A questão é que se vendeu muito disso, e o Adam Warlock, ele fez parte praticamente do folclore aí dos fãs, né? Sim, Desse MCU, que ele ia aparecer em Guerra Infinita, e que ele ia aparecer em Ultimato, e que ia salvar, e inflaram tanto o ego desse personagem na versão dele do MCU, que quando chega a primeira aparição dele, e é isso, e você... Não é possível, sabe? Colocaram muito peso nesse personagem para chegar nesse filme e ser só isso. Um alívio cômico, basicamente, o filme inteiro. eu acho que Um alívio também cômico foi. sem graça até um pouco, achei. Eu acho que foi até Forçado. proposital do James Gunn tirar um pouco desse. Tinha tanto hype em cima do personagem, o James Gunn foi lá e falou: não, Ele vou. gosta disso. Ele gosta de provocar, Ele mas gosta assim. de botar sombreado de Mulher Maravilha, né? É. Olha só o seu personagem. Aquele que você achou que ia salvar a história sendo humilhado. A Sim. sacada. Eu acho que foi meio isso. Não É a sei, pode ser também que típica. não seja, né? Mas me parece uma coisa jogada. Sim, foi a Não típica tem coisa que pra estar aqui, irritar o ele fã. pegou, rasgou e colou no texto do filme. Então, né? Foi a típica coisa pra irritar fã. E também eu acho que ele deve ter tido uma ideia na época de Guardião da Galáxia 2 e ele mudou essa ideia ao longo do tempo, até porque teve outros filmes até lá, né? Teve Vingadores e tal, então eu acho que alterou um pouquinho a história, mas ele lembrou que ele tinha que colocar o Adam Warlock, então vai ser desse jeito por enquanto. O que tem de importância o Adam Warlock no filme que se você tirasse, não faria falta? O ferimento do Rocket, né? É causado por ele, né? Sim, Então, até determinado filme você tem mais motivo pra odiá-lo do que pra gostar dele, que já é um problema, porque o Adam Warlock ele é muito querido nos quadrinhos. sim.
Você tem ele salvando no final o Quill, o Star-Lord. Eu não sei se... Enfim, até achei meio... Na hora que tava acontecendo a cena, eu já sabia que ia ser o Adam Warlock que ia aparecer ali. Sim. Pra mim, tava na cara. Eu falei, o Adam Warlock vai aparecer e vai pegar ele. E foi exatamente o que aconteceu, não me surpreendeu em nada. Ele perde a mãe dele, né? Que, quer dizer, mãe entre aspas, né? Que foi quem botou ele no casulo e tal. A soberana lá, né? Que Sim. morre enquanto o planeta tá explodindo lá, enfim. O ato lá do alto evolucionário. Mas não tem impacto algum. Se você tirar aí o núcleo dele, eu acho que não vai fazer falta. Ele não tá nem no pôster. Eu tô vendo aqui no card e não tá nem aqui. No card. Mas assim, cara, dos próprios soberanos que você falou, no segundo filme, eles davam a entender que eles eram um povo, assim, bem poderoso. Pô, era um perigo iminente. Nesse filme foi só o Adam Warlock e a mãe dele ali, não teve mais nada. Tipo, deu a entender não. Ele deixou de forma explícita que os soberanos eram capazes do alto evolucionário, né? E até colocando aquela ideia de que eles queriam correr atrás dos Guardiões, muito por causa do Rocket, né? Sim. Que deu uma sacaneada no outro filme lá e tal. Também a base zero também, a aparição do Adam Warlock aqui. Base zero. Seria muito mais interessante se o Adam Warlock fosse realmente o cara do casulo lá do colecionador, né? Eu acho que vai ter fã depois desse filme esperando que o verdadeiro Adam Warlock seja aquele do casulo do colecionador. Então, né? Porque esse aqui que apareceu é muito genérico, muito genérico. Então, Fábio, outra coisa que eu também queria falar é que nesse filme, James Gunn, do início ao fim, ele brinca com a questão de um dos Guardiões morrer. Do início ao fim. Porque a gente já sabia que ia ser o último filme de muitos deles ali. Então, assim, o James Gunn, sabendo disso, ele aproveitou pra dar sustos do início ao fim. Aconteceu com Rocket, aconteceu com Drax, aconteceu com Amantes, aconteceu com Quill no final. Então, assim, foi pra sacanear mesmo, né? Foi tudo um grande balão de ensaio, né? Eu até acho que se ele tinha a ideia de matar algum desses personagens, talvez a Marvel tenha proibido. Principalmente quando se trata de Groot e Rocket. Eu falei isso com você antes mesmo de assistir o filme, né? Sim. Eu falei, eu duvido que eles vão matar esses dois personagens. Duvido não, tenho certeza de que não vão. Porque são chamariz de venda, né? São dois personagens ali que, apesar desses filmes serem um pouco mais adolescente adulto, né? Eles são um pouquinho mais sérios, um pouquinho mais violentos. Aliás, me pareceu ser até o mais violento dessa saga dos Guardiões da Galáxia, assim, em vários aspectos, assim, não só na violência gráfica, como a emocional, né? Se você me entende o que eu tô querendo dizer. Eu sabia que esses personagens não morreriam porque eles são muito queridos por crianças, né? Bonecos, né? O Rocket e o Groot vendem muito boneco, vendem muita coisa, né, produto infantil e tal. Então, você não tem como botar pra fora do game um chamariz de dinheiro como esses dois aí. Então, pra mim já eram cartas fora do baralho. O Drax tinha muito esse questionamento porque o próprio ator passou uns 5 anos dizendo que não queria mais fazer. E quando demitiram o James Gunn, então, ele falou, eu não volto mais a trabalhar com a Marvel. Ele falava isso, né? Eu não sei se era só marketing, se de fato ele estava sendo verdadeiro, né? Sincero, verdadeiro ali, honesto, né? Sim. Sério e honesto. Porque por muitos momentos ele meteu essa, né? Falar francamente com você, não quero fazer mais. E no final das contas o personagem dele também não morreu, enfim. Teve ali como você falou bem, né? O susto, né? Quando ele é atingido ali durante aquela operação para pegar os dados do Rocket, mas não passou só de um susto mesmo. E o que era o que mais parecia estar perto de acontecer uma morte. E não morreu, então. Mas você falando de despedidas e tal, eu jurava que não ia ficar. Eu sabia que eu também já imaginava. Rocket Groot fica, isso aí tava mais do que certo. Tanto que eu não fiquei nem apreensivo com a morte do Rocket, que eu sabia que ele ia voltar. São os personagens mais fáceis de não matar, é puro CGI, não envelhece, não tem nada disso. Sim, né? E o Groot, então? Pois é. Só pegar até a voz, o Vin Diesel ele altera a voz, bota a voz afina, então é um trabalho que você não tem muita coisa pra se preocupar. Dá pra fazer de boas aí por muitos e muitos anos.
E o próprio Rocket não é nem o Bradley Cooper que interpreta ele, é o próprio Shangan, né? O irmão do É, James o irmão Gunn. do diretor. Eu vou Que chamar de irmão do diretor porque é um caso de cargo mais fácil é esse do Shangan, né? Que é o irmão do James Gunn, pra quem não sabe. sim, Aí como Kraglin, né? Que novamente descartável também. É o guardião que estão tentando forçar a barra, fazer ele o novo Yondo e não tem nem metade da presença do Yondo do Michael Rooker, né? Que aparece aqui de um leve vislumbre ali, né? Na cena da flecha. Né? Enfim, sim. aqui porque é irmão do diretor. Não tenho a menor vergonha de falar isso, porque se ele não tivesse também. Tem aquela treta dele com a Cosmo, né? Que é a nova personagem, né? Que tem a voz da Maria Bakalova, né? Que é ucraniana, uma atriz que está em ascensão agora e faz a voz da Cosmo, enfim, a brincadeira ali do você é um cachorro mau, enfim. É até interessante, mas tirando para isso, não serviu de muita coisa não acrescentou muita coisa não. Eu até imaginava que ele fosse mais fixo nesse filme, porque tinha aquela ilusão de que ele, de fato, é um dos personagens, um dos guardiões, né? Só que em nenhum Sim. momento deixam claro isso, né? Ele não entra em missão, por exemplo. Então, é uma coisa meio ilógica, né? Mas o negócio que eu ia te falar é o seguinte, tipo, ó, Rocket e Groot ficaram, como a gente já Sim. imaginava. Pela sensibilidade natural, né, das coisas. Sim, mas eu jurava que ia ficar pelo menos mais um. Eu apostava na Mantis ou apostava na Nebulosa. E acabou que nenhuma das duas ficou ali na formação, na nova formação que a gente vê depois. Mas assim, eu esperava. Eu acho que manteria um pouquinho da identidade dos Guardiões da Galáxia se não tivesse só Rocket e Groot, tivesse mais um pelo menos. Sim. E se tem uma atriz que tem motivos pra abandonar Guardiões da Galáxia é a Karen Gillan, né? Porque a Nebulosa é muito ruim de fazer aquilo ali, Victor. É torturante a pessoa ficar careca, usar peruca por um bom tempo só por causa de uma personagem, porque olha, é um trabalho hercúleo, né? Ótima atriz inglesa, enfim, mais uma vez aqui, maravilhosa nesse filme, né? Novamente fazendo a Nebulosa. A Nebulosa, inclusive, nesse filme, né? Ela tá Iron Man total, né, ouvido? Inclusive, pra mim, Sim, esse é o grande release, assim, se você tá buscando easter eggs de Vingadores aqui, a Nebulosa é o puro easter egg, né? Ela não só acoplou as habilidades do Homem de Ferro, né? Como inclusive as poses, né? O braço sim. dela abre, abre uma lanterna e tal. Enfim, é basicamente a armadura do Homem de Ferro em Guerra Infinita. Sim, lembrando também que ela perde, o braço dela fica todo ferrado ali em Ultimato, né? Então ela tem um novo braço nesse filme. Chegaram a perguntar pro James Gunn se era o braço do Buck, mas ele disse que não, que era um braço muito melhor. Lembrando que a referência do braço do Buck é do especial de Natal, né? Sim, sim. Então, Lembrado. Que foi a própria Nebulosa que arrumou, né? foi ela mesmo que roubou pro Não Rocket de sabe o presente. como, né? Mas O fanservice futuramente descobriremos. foi o fanservice que todo mundo esperava. Aliás, Vitor, é bom ter você falar isso, porque isso ainda liga muito fortemente Guardiões da Galáxia com a Terra. Inclusive, aqui tem um planeta que é muito parecido com a Terra, né? Que é a Antiterra, não? Como é o Contra a nome? Terra. Contra a Terra, né? E é a Terra, só que é habitada por criaturas alienígenas, né? Mas, além dessa referência, que era uma coisa que a gente achou muito cru em Guardiões 2, né? Porque aconteceu algo na Terra, isso nem é referenciado posteriormente, mas que ao final é o desejo e o retorno do Peter Quill à Terra, né? Sim. E mostra que a partir dali a gente pode ter um novo Vingador. Que é mais ou menos essa mensagem que a Marvel deixa. Então, a gente vai falar já já mais sobre o final do Peter Quill e falando um pouquinho da Mantis nesse filme. Ela não teve o destaque que ela teve no especial de Natal, que pô, foi praticamente o volto dela e do Drax, mas ela teve uma participação boa nesse filme até, inclusive lutando, coisa que a gente não via a Mantis fazendo, né? Sim, sim. E mais uma vez demonstrando suas habilidades, né? Ali com aquela coisa do sensor mental, que ela mexe com a cabeça dos outros personagens, né? E toma até de certo proveito disso. É Sim, bacana, eu gosto também a Pon, né, que faz a personagem da Mantis. Eu gosto muito dessa personagem, acho que ela vai ser sim aproveitada futuramente. E no final do filme
não necessariamente tira ela do futuro dos filmes da Marvel. Eu gostaria, inclusive, que ela continuasse na formação dos Guardiões, na nova formação, né? Porque, pô, a gente não teve tanto dela. A gente teve ela no segundo filme, ela era um serviçal ali do Ego. Aí depois ela entra pros Guardiões, ela não tem tanto destaque em Guerra Infinita, em Ultimato então nem se fala. Ela teve mais destaque no especial de Natal mesmo. Então eu gostaria que ela tivesse continuado na formação ali. A ideia de ter colocado ela como uma irmã do Quill não afetou muito no filme, né? Porque isso é citado, se não me engano, Não. uma única ou 2 vezes no máximo, né? Inclusive, na época que a gente gravou lá o resumão da fase 4, eu cheguei a falar isso, que o James Gunn ele aproveitou o especial de Natal para apresentar coisas que ele não queria perder tempo no Guardiões 3. Qual foi o real motivo dessa revelação, assim? Não teve muita profundidade, vai. Não, realmente, nesse filme não teve nada, porque se no final desse filme eles fossem seguir o caminho juntos, os dois juntos, né, tipo, né? Vai pra Terra, Quill e Mantis, vai, Sim. vamos supor. Aí faz sentido. Agora eles vão ver como irmãos. Mas não, eles se separaram. Cada um seguiu o seu passo. Se não tivesse mostrado isso também lá no Natal, também não ia fazer falta nenhuma. Não, ele fez mais sentido no especial do que aqui. É. Mas Outra assim, coisa que é aquilo que eu falo, ô Vitor, eu falo isso contigo. Todo o projeto da Marvel, desde a Era de Ultron, tem tido esse problema, que você quer colocar uma coisa no filme, aí você quer colocar outra coisa no filme, você quer colocar outra, e outra, e outra, e outra, aí você fica com um monte de coisa no braço, sabe? sei. Não sabe cara, não dá. As pessoas têm que entender que não dá. Então, se você quer colocar a trama da Gamora do passado, a trama do Rocket, o Adam Warlock, o fato da Mantis e o Quill serem irmãos, Sim. e você quer juntar tudo isso num filme só, você não vai conseguir dar ponto disso tudo, não vai conseguir. É o mesmo caso da Condessa, a Baronesa, em Pantera Negra. Sim. Ali, dispersaço. Completamente aleatório, entendeu? E não ganha, o filme não ganha nada com isso, só perde, né? Mas assim, Fábio, falando agora do grande vilão do filme, que foi o Alto Evolucionário, mais uma vez a Marvel bate pra mim naquele problema que é vilões rasos e dispensáveis, descartáveis. Pra mim, o Alto Evolucionário foi bem isso. Eu gostei, não sei, nossa, novo Thanos, não. Não é. Mas como o vilão do filme, assim, de certa forma, eu achei bom, não sei. Pra mim não foi um problema do filme, não. Muito pelo contrário, gostei da atuação do ator, repito. Não vou saber dizer o nome dele aqui, não insisto. Nome muito difícil desse ator aí. Bom ator, as cenas que ele aparece, né, como aquele vilão maníaco ali. É assim, como se trata de um alienígena, vai, Vitor? Até a hora que ele é meio assim, acima do tom, assim, né? Overreacted, né, como o pessoal fala, né? É bom, eu achei satisfatório. Ele é mau, né? Enfim, a cena ali é bem tocante, né? A cena das criaturas ali, né? Sim. Ele mata e tal, né? A paixão do Rocket, né? Eu gostei. Achei que tem um tom bacana ali de vilania. Acho que é o tom ideal que esse filme precisava. Ele conseguiu, sim, atingir. Essa aí eu vou discordar de você, eu gostei do vilão. É porque a gente tem muita coisa pior também, né? Não, né? Ele tá aqui, sei lá, vou colocar no nível do Abutre ali, do Homem-Aranha, né? Do Michael Keaton. Sim, mas é por aí, mais ou menos. Mas, assim, diferente do Abutre, eu achei uma sensação de perigo desse autoevolucionário pífia. O Rocket acabou com o poder dele ali rapidinho. Sim, tem. Pode ter sido assim, que a partir do momento que o Rocket de fato entra no filme, né, que ele passa uma boa parte do filme sendo só um problema, né, e aí depois ele volta e ele entra em ação, ele acaba, né, virando de fato uma solução. Mas até o momento, aquela construção toda de trauma do Rocket tava legal, tava bem bacana ali. A ideia de querer colocar as criaturas, né, naquele freezer ali, aí elas saírem evoluídas, né, como se fossem algo semelhante a um humanoide, né? Ali eu gostei. Aí tudo bem, que aí a solução final acaba sendo muito básica, muito rasa, né? Esse é o meu maior problema. Sim. Mas o vilão em si, achei bem construído, gostei.
Talvez, assim, a solução final tenha deixado a desejar, mas o Sim. perfil dos filmes do Guardião da Galáxia, o perfil do vilão, normalmente é esse, né? O problema, o problema foi que no início do filme apresentaram ele como uma mente assim, um ser poderoso e tal, inclusive ele derrotando fácil o Adam Warlock ali, porque desafiou ele, mas no final ele foi derrotado facilmente. Esse foi meu grande problema, né? Ah, pode, nesse ponto até concordo. Nesse ponto até concordo. Mas assim, Fábio, falando do personagem principal, né, do líder dos Guardiões, que é o Peter Quill, pelo menos até o final desse filme ele era o líder, né? A história, ele um pouquinho mais apagado, porque como eu falei, o segundo filme foi totalmente sobre a história dele, o passado dele e tal. Nesse filme o foco foi o Rocket mesmo. Mas assim, uma participação legal, um fechamento legal da história do personagem. Sim, e que, assim, pra mim não é fechamento. Não, não, digo assim, dos Não, é Guardiões. não. Com os Guardiões talvez até seja. Assim, talvez a maior impacto que a gente tem no filme é novamente ele ali atrás da Gamora, né? Toda a história dele com a Gamora, tentando fazer ela relembrar, mas ela nunca viveu aquilo, então não teria como ela relembrar, né? Então, assim, uma história mais apagada em relação a outros Guardiões, mas, como eu falei, não foi ruim. Sobre o filme no geral, eu acho que é isso. Tem os pós-créditos, né? Vou falar um pouquinho deles agora, que eles são importantíssimos. O primeiro é sobre ali a nova formação dos Guardiões da Galáxia, né? Os novos Guardiões da Galáxia, liderados pelo Rocket, coisa que a gente já Sim. imaginava, né? O Mais uma Groot. criança, né? Porque a Marvel tá nesse transtorno absurdo de querer botar criança em tudo, né? E curioso, Enfiar Fábio, uma criança. curioso é que essa criança, que era uma dos experimentos ali do Alto Evolucionário, nos quadrinhos ela é filha do Capitão Marvel, né? Ah, é? Ela é a Fila Fel. De mim que não sabia. Não busquei Então. saber, né? Mas ela é a filha do Capitão Marvel nos quadrinhos, que no CM a gente não teve um Capitão, né? Capitão Marvel, a gente teve Na verdade, Marvel é a mulher que ajuda a Carol. a Capitã Marvel, né, a meio que indiretamente conseguir seus poderes, né? Sim. Era uma Kree fugitiva, né? Enfim, essa foi a adaptação que a gente teve de Marvel no MCU, né? Não sei se tem relação. Não, eu acho que eles vão Acredito cortar eu que essa não, né? relação. Vai ser uma coisa à parte, mas que existe o Marvel do MCU existiu. Sim. Mas a gente também teve ali a Cosmo, né? Como efetivamente como um membro dos Guardiões e o irmão do diretor, né? A gente teve o Keglin, né? Mas assim, Fábio, sinceramente, se tiver um Guardiões da Galáxia 4, você vê a equipe com essa formação? Cara, mas é uma boa pergunta, viu? Então. Eu até poderia dizer sim, mas acho que os executivos da Marvel não vão dizer não. Pô, eu acho Acho que que. foi só uma maneira de empurrar, igual empurraram o Thor pros Guardiões ali. Parece uma coisa improvisada ali que o Gunn deixou. Eu falei, o próximo que se vire, malandro. Eu E acho é que isso, né? ele pegou os personagens que sobrou ali, tacou tudo numa Sim. equipe. É, o que eu, É, é o que eu te falei, Fábio. Faltou mais um. Se tivesse mais um da formação dos Guardiões ali que se desfez, sei pois lá, é, se eu tô fosse até com a cabeça. Minha cabeça me enganou, achei que o Drax estava, né? Pra você ver. Né, então. Não, se pelo menos tivesse Amantes ou a Nebulosa, que eu achei que continuariam, eu ficaria com mais cara de Guardiões da Galáxia. Eu acho que essa equipe não vai ser reaproveitada, não. Talvez um ou outro ali, junto com o Rocket e o Groot. Mas assim, quanto ao segundo pós-créditos, ele não tem nenhuma grande revelação, né? É só o Peter Quill ali vivendo com o avô. Tem o easter egg do especial de Natal, né? Que mostra Sim. na notícia ali do jornal que o Kevin Bacon foi sequestrado. A gente sabe bem como é que foi. Mas assim, nenhuma grande revelação, só a mensagem no final de que o Senhor das Estrelas vai voltar ainda, né? É um absurdo temporal, porque esse jornal que o avô dele tá lendo deve ser mensal, né?
Então. Porque eu acho que tem uma passagem de tempo grosseira de um especial de Natal pro filme, né? Mas assim, brincadeiras à parte, eu acho que na estrutura da história eles deixam claro que o Star-Lord agora vai viver na Terra, né? E que ele pode sim fazer parte do time dos Vingadores, que vai estar aí no próximo filme, né? Foi a primeira coisa que eu pensei, cara, muito provável ele vai fazer parte ali dos Vingadores em Isso. Guerra Já ele fez meio né? que parte, né? Lá em Guerra Infinita e Ultimato. Mais ou menos. Então, Fábio, vamos às notas. Como eu falei lá no começo, eu acho que a Marvel tava precisando de um filme que não dividisse opiniões, né? Por exemplo, eu amei Doutor Estranho Multiverso da Loucura, amei Pantera Negra 2, mas foram filmes que dividiram um pouquinho a opinião. A gente teve filmes que foram ultra criticados, como Thor, Amor e Trovão, que só tu defende até hoje. Mas assim, a Marvel tava precisando de um filme bom, de um filme sucesso de críticas, como a gente teve nas outras fases. E recentemente a gente teve Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, né? Mas foi o único, assim, que não dividiu opiniões na fase 4. Então, assim, a Marvel tava precisando de um filme bom. Como eu falei, infelizmente, James Gunn tá dizendo adeus à Marvel, mas ele deixa grandes obras aí. Fez um trabalho sensacional nesse filme. Foi um filme, assim, como o Dave Bautista falou, foi um final agridoce. Mas pelo conjunto de tudo que foi apresentado, de tudo que foi trabalhado, eu dou para esse filme uma nota 9. Nota 9? Uhum. Como sempre, vocês, suas notas altíssimas. 9 é um pouco demais. Foi a mesma nota que eu dei pra Mario, pô. 7,5. 7,5? 7,5. É justo, é justo. É maior, inclusive, que de muito filme recente da Marvel aí que você deu. Se você for juntar a fase 4 e 5 dos filmes, pelo menos, estaria na frente de quem? Não, atrás de quem? É complicado, porque eu acho que ele estaria empatado com Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, estaria à frente de todos os outros. Pra mim é. Eu gostei muito do filme. Pra mim tá abaixo de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, pra mim. Eu acho que pra mim tá ali mesmo nível, cara, porque esse aqui... Eu acho que ele tá no nível de Pantera Negra 2. Não, pra mim tá à frente. Por mais que eu tenha gostado bastante de Pantera Negra 2, eu acho que ele tá Guardião da Galáxia. A Baronesa tirou... Baronesa não? É Baronesa? Não, Condessa. Condessa tirou os pontos daquele filme. Mas então é isso, pessoal. Nosso videozinho aí de Guardiões da Galáxia 3. Se você curtiu o conteúdo do vídeo aí, já deixa seu like. Se inscreve aí no canal, que vai nos ajudar bastante. Dá uma olhada lá nos outros canais, o meu, do Fábio, deixando sempre o linkzinho aí na descrição. Comentem se vocês assistiram o filme, o que vocês acharam, o que vocês acharam dessa nova equipe aí dos Guardiões da Galáxia que foi apresentada no final. O que vocês acharam da despedida de alguns personagens ali, pelo menos por enquanto, né? Mas então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Falou! Valeu!